Estamos no ar, meu Deus do céu, hoje Sua Onda Podcast começou, meu Deus, esse podcast acontece graças à sua agência, uma agência de marketing pra chamar de sua e amar a sua rede de rádios que é a onda desse verão, meu Deus do céu. Hoje o nosso convidado, eu já tô aqui com a minha cola aqui, ó, porque o nosso convidado, ele é importantíssimo. Ele tá ali, ó, à frente de uma das 50 agências mais pica desse país, meu Deus do céu. Se liga nesse release aqui, ó. Fogaça, veterano do mercado digital com 15 anos de experiência, é cofundador da agência Alumni, especializada em performance de vendas online. Com liderança destacada, contribuiu para marcas renomadas em diversos estados. Seu foco no e-commerce o levou à fundação da Alumni, agência de 3 anos, atendendo mais de 200 operações. É coisa pra caramba! Destacando-se na impulsão da performance de vendas online. Prometendo soluções inovadoras, a Alumni é referência no universo do comércio eletrônico, sendo uma das 50 pica agências desse país. Seja muito bem-vindo, Fogaça. Muito obrigado, Alex. Obrigado a todos os amigos, todo mundo que está ouvindo. Essa audiência linda, maravilhosa, né? De estar aqui conosco. É isso aí. Se ele falou é porque é isso mesmo, né? Essa é a apresentação, é a verdade. Nua e crua. Doa quem doer. Então conta pra gente, cara, assim, ó. Fora desse universo mais realizado, assim. Pronto. Quem é o Fogaça? Quem é o Fogaça? Não é o cozinheiro da televisão. Às vezes eu brinco, falo que é meu primo e tal, não sei o quê. O pessoal fala, é verdade? Eu falo, lógico que não. Meu primeiro nome, cara, ele parece sacanagem de pai e mãe. Você já viu meu primeiro nome, Alex? Não. Meu primeiro nome é um trava-língua. Chama Devlid. Repita comigo, Devlid. Devlid? Vê se isso não é uma sacanagem de pai e mãe. Puta merda. O cara sofreu bullying na infância e tal, né? Aquela coisa mais bacana, legal, mas é Devlid. E o sobrenome é Fogaça. E depois de um tempo, essa história do trabalho, da carreira, da profissão, me levou a simplificar, né? E falar assim, ó, como que é teu nome? Eu normalmente vou me apresentar como Fogaça. Mas tem uma vantagem de se chamar Devlid. Os arroba dão sempre livre. Pronto, você não consegue um alex@gmail, um alex@hotmail, você não consegue. Agora Devlid, né, também depois dessa aí, o cara consegue, né? Tem essa vantagem. Mas o massa é passar isso pros outros, né? Você segue lá, ó, @Devlid. Devlid, não dá, né? Fogaça é mais fácil, é mais simples. Gosto bastante, então é o que a gente usa. Então vamos lá, né, fazer as apresentações, vamos nessa formalidade da nossa conversa, que ela também é importante, não é verdade? É importante. Então eu vou ler assim, mas o negócio fica muito engessado, fica, né, aquela coisa. Mas vamos lá. Eu sou um jovem empreendedor, né? Fogaça tem 40 anos. Casado, bem 40 casado. anos? Vai tomar no cu, cara. Não tem nada de 40 anos, tá maluco? Cara, não tem... Essa carinha de 29 Começou a aparecer uns fiozinhos de barba branca, o cara tem que dar uma disfarçada, né? Pra brigar com a idade. Mas tem 40 anos, cara, né? Normalmente o pessoal acha que sou mais jovem. Obrigado, Alex, né? Já deu aquele ânimo na nossa conversa aqui. 40 aninhos, bem vividos, né? E desses, bastante tempo trabalhando com essa história do online, do digital. Naquela época que, como diz o cara começou a falar assim porque ele é das antigas. Naquela época que tudo era mato, né? Eu já tava ali, capinando e tal, no online. Casado, 2 gurizinhos lindos, maravilhosos. Meu reizinho e meu príncipe, né? O Enzo e o Theo. A Thay, maravilhosa, minha esposa. E agora empreendendo, né, nessa questão do e-commerce, do marketing digital, que na verdade teve presente na minha vida, assim, desde o início, né, quando você começa ali, jovenzinho, trabalhar, aquela coisa, você já vai se encaminhando, e de uma maneira ou outra eu comecei nessa história da internet também muito recente, né, a gente tá falando aí, se a gente voltar na linha do tempo, vamos lá, a gente tá em 2024, indo para 2025. Em 2005, né, eu comecei a trabalhar no Paraná, né, numa grande empresa lá de varejo, de móveis e eletro. E comecei como vendedor, consultor de vendas, mas vendedor mesmo, umbigo no balcão, olho no olho, aquela coisa da venda direta. E até hoje eu me considero, assim, com certeza vendedor. Acredito que a habilidade de negócio, a habilidade de vendas, a habilidade de negociação, ela me ajudou muito na minha carreira, me ajuda até hoje, né, na empresa, no desenvolvimento de negócios. Por formação, eu sou administrador, né?
Então, fiz a graduação, a faculdade de administração. Depois fiz algumas pós-graduação aí, MBA, né, em marketing digital, mídias online. Tudo aquilo para fundamentar um pouco mais a parte técnica também, né? Porque a nossa área ela é um tanto quanto técnica, não é verdade? É verdade. Ela é bem técnica, mas tem toda essa parte de negócio, né, que desde jovenzinho, desde cedo, me ajudou bastante. Eu falei de 2024 para 2025, porque eu comecei essa história aí, então, em 2005, 2006. Eita! Tá Daí, quase ali. a gente já faz umas continhas aí. Foi quando eu comecei, então, a trabalhar na área de vendas dessa empresa lá do Paraná. É uma grande rede de imóveis e eletro, né? Eles devem ter aí umas 200 lojinhas apenas, né? Bobaginha, assim. Coisa à toa, né? 200 lojas físicas. No momento em que a empresa ela também foi um tanto quanto pioneira, né? Se a gente olhar para a história do comércio eletrônico, a gente tem ali os registros, ó, parece um negócio de geógrafo. A gente tem alguns registros ali, né, da primeira versão da americana, Submarino, 97, 98, Booknet. E depois dessa primeira onda, digamos assim, né, de 99, 2000 até 2005, eles já tiveram essa iniciativa. E eu estava lá na área de vendas, né, atendendo os clientes na venda direta. E eu, então, sou dessa época que hoje o cara pesquisa tudo online, tudo comum, tudo normal. Mas eu me lembro que na época eu estava lá, né, como vendedor, atendendo os clientes, e a gente já sofria dessa comparação de preços, dessa concorrência na internet. Só que como que o pessoal ia na loja e comprovava que estava vendo aquele preço na internet? Eles levavam o impresso. Juro pra você. Eles levavam o impresso. Falavam, olha, você está me vendendo essa televisão aqui, mas olha aqui quanto que tá esse preço aqui na internet. Você acredita que era dessa forma, Alex? Meu Deus do céu. E já existia se eu entendi certo, já existia esse rolê da internet ser mais barato do que na loja física. Já existia essa história aí de conflito, preço, etc, né? Então já existia, a gente acompanhava isso já há bastante tempo. Na época eram outras empresas, né? Algumas elas estão até hoje, mas essas empresas já se faziam presente, porque a internet sempre foi um ambiente perfeito ali para você fazer comparação de preço, pesquisar, né? Com poucos cliques, e até hoje funciona assim. Então, nessa época, eu já estava ali trabalhando na área de vendas, recebendo essa indagação, né, de que na internet é mais barato. Foi quando eu comecei a tentar entender, né, que empresas eram essas. Porque até então eu achava que a minha concorrente estava do outro lado da rua. Né? Falava, minha concorrente está aqui, né? A empresa X, a empresa Y, a empresa W, a empresa Z. Então, eu fui percebendo que não eram só aquelas empresas que estavam na minha concorrência, eram essas empresas da internet. Fizeram com que eu começasse a pesquisar quem eram essas empresas. E como eu estava num setor dessa rede de lojas que ele era especializado em alta tecnologia na época, né? Falar na época é terrível, né? Meu Deus do céu. É terrível, é muito tio, né, cara? Mas assim, nos jovens de hoje em dia já existiu TV de projeção, por exemplo, TV de plasma, né? Então lá naquela época eu vendia TV de plasma. Uma televisão, Alex, quanto custa hoje uma TV de tela fina aí? 3, 4, menos, né? R$1.500. Menos, pega mais de 32 aí por 1.000 pila. Já vendi por 50 mil. Já vendi por 30 mil. Na época que essa tecnologia também estava vindo, né? Pro Brasil, a gente já trabalhava com esses produtos. Mas por que eu tô falando 2005, só porque eu não lembro mesmo assim. 2005 já era TV fininha? Projeção. Ali a gente vai ter primeira tela fina, a gente vai falar de plasma. Ali, pelo menos que eu tive contato, 2006, por aí. Vieram essas primeiras tecnologias aí que eu tive contato, que eu vendia na saída de lojas, né? Então, mas por que desse papo, né? Desse resgate jurássico aí, né? Porque por trás disso tudo, o comportamento do consumidor, desde lá para cá, ele não mudou muito. Né? A única coisa que a gente vê é que ele tem muito mais facilidade. Mas a mesma pessoa, né? Principalmente esse perfil de renda, teoricamente, que eu estou falando, que comprava produtos de alta tecnologia, de alto valor agregado, esse cara comparava, olhava preço na internet. Né? Mas muitas vezes pela relação, pela confiança, pela loja, pela marca, ele ia até a loja física e queria ali fazer negócio. Né? Muitas vezes a gente trabalhava, a gente vendia, mas o comportamento do consumidor, que eu acho bacana mencionar e destacar, que ele não mudou. Então, de 2005 a 2024, daqui um pouco 25, a mesma forma de comparar preços, de olhar na internet, de buscar oportunidade, a gente vê presente ainda nas grandes lojas, nas grandes redes. A gente tem todo aquele papo de omni, de digitalização, de integração sobre canais, e por conta disso, né, por conta dessa cultura, na verdade, o que acontece? A gente observa muito uma transformação, de fato, na relação de compra, na relação de consumo. Né? As pessoas compravam até então exclusivamente numa loja física.
Ou então, se a gente tem mais uns passos atrás, era o catálogo, né? Tinha um catálogozinho, aquela coisa. E depois isso se digitalizou, virou na internet, virou no que a gente tem hoje e tal. Mas as pessoas, então, foram, teoricamente, fazendo com que as empresas... É um processo realmente de evolução, de transformação, de amadurecimento. Comecei nessa época, nessa grande rede de lojas. Então, esse contato mais próximo com o consumidor me levou a pesquisar quem eram essas lojas, quem era essa marca. E isso chamou a atenção da diretoria dessa empresa, né? Das pessoas que compravam produtos para revender naquele ponto de venda. Eles não tinham 200 lojas na época, né? Tinha umas 50. Mas aqueles... Já eram bem grandes. Já eram grandes. É a maior rede de varejo do Paraná, né? Então, o que acontece? Alguns produtos não iam para todas as lojas, iam para aquela loja específica. Então, até o investimento que a empresa fazia nesses produtos não era assim a vontade para 50 lojas. Então, aquele produto que, como eu falei, 50 mil reais no televisor, 30 mil reais, né? Vamos pensar na equivalência hoje. Eles queriam entender realmente o que estava acontecendo, qual que era a concorrência, por que eles estavam comprando. E eu já estava afiado ali, né? Me obriguei a ficar afiado em quem que eram os competidores, quem que eram as concorrências. Então, eu trocava muitas informações com o pessoal que era da área de compras, com o pessoal da diretoria, sobre o que os clientes estavam querendo, o que eles estavam pesquisando. E eles acabaram identificando, então, que tinha ali naquela loja alguém que, entende um pouco mais, sabe um pouco mais como é que é essa concorrência, essa competitividade na internet. Esse foi o princípio, esse foi o início. Puta merda, bicho. E assim, começou a fazer o rolê online da parte da loja lá. Tu pode falar o nome da loja, não? Pode. Vamos. Chama-se Grupo MM, Mercado Móveis. Ah, estamos aqui na Barra Velha. Tá aqui na Barra Velha também. Eles vieram um pouquinho para Santa Catarina, né? Empresa maravilhosa, querida. Toda a minha gratidão, todo o pessoal da MM Mercado Móveis. Mas realmente essa empresa, essa marca, né? É a líder do varejo de imóveis eletro na cidade, no estado do Paraná, mas está presente também em outros estados, etc. Né? Então, nessa ocasião, o que acontece? Eles estavam querendo estruturar melhor a área online, né? A venda pela internet. Eles tratavam como um canal, né? O canal online. Né? Não viam isso de uma forma totalmente integrada. O canal online, assim como o canal telefone. Isso, televendas, como se fosse assim, parece que você tem vários compradores, né? Parece que o consumidor ele se divide, quando na verdade isso não acontece, né? Como se tivesse o comprador que compra pelo telefone, comprador que compra pela loja, comprador que compra no shopping, né? Então, na verdade, hoje, né, a gente tem total convicção que tudo é conveniência para o consumidor, né? Ele é único. Então, eles queriam desenvolver essa história da venda na internet e eu já tinha uma habilidade, então, comercial por trás disso. Eu sabia quem que eram os competidores, sabia a faixa de preço, sabia quem eram as lojas. E uma das coisas que você precisa em todo negócio de comércio online é alguém que tenha habilidade comercial. Né? Então, eu acabei desenvolvendo essa habilidade comercial, fui convidado, né, pela diretoria na ocasião a fazer parte desse início desse projeto. E para a gente resumir, né, essa história aí, que foram 7, 8 anos nesse grupo na MM, aquilo que era assim bem iniciante, né, aquilo que era bem embrionário, vendiam poucos mil reais por mês essa loja virtual. No final desse período já eram aí 30 pessoas na operação, já eram alguns milhões de vendas na internet. E a gente está falando aí no lapso de tempo entre 2005, 2006 a 2012, que foi quando eu encerrei, né, a minha contribuição nessa empresa, nessa rede de lojas. E de lá eu continuei minha carreira e tem outras boas passagens, outras boas trajetórias aí, sabe? Sempre tive boas oportunidades em grandes empresas, grandes redes de varejo, que é o que até hoje, né, lógico, sustenta o nosso trabalho, sustenta a forma com que a gente ajuda os clientes na minha empresa, a gente assessora os clientes na minha empresa, por conta desse repertório, né? Disso que foi construído ao longo de bastante tempo. Então, o início foi basicamente Paraná, MM, mas depois a gente rodou pelo sul do Brasil aí. Não, mas eu queria ficar um pouquinho mais na MM ainda. Fica na MM. Existia nessa época eu era um guri. E aí eu sei que existia uma objeção muito grande que era do cara topar colocar o documento dele num site. Uhum. Como é que vocês fizeram para contornar isso aí? Esse comportamento sempre teve, né? Até hoje tem, né? A galera... Um pouquinho tem ainda. Sim. Já se quebrou muito essa resistência, né? Essa história de dados, vão roubar meus dados, etc, etc. Acontece, mas hoje a gente já percebe, assim, uma grande maturidade, né, das pessoas. Elas estão... É porque não só o e-commerce, que é o que a gente está falando,
todo esse processo, quando a gente se separar para analisar, a gente está falando da evolução da internet e do comportamento das pessoas em relação à internet no Brasil. Então, as novas gerações foram chegando, as grandes empresas foram chegando, as redes sociais hoje são com certeza um grande facilitador, mas na época não tinha Instagram, TikTok, as dancinhas, não é mesmo? E Antes você tinha, era o tinha... Orkut, essas coisas. Porra, e um pouquinho até que não ainda, né? Um pouquinho antes, isso. Mas tu para pensar, a gente não tinha essas coisas, mas a gente tinha os telejornais que já davam uma assustada em todo mundo, né? Perfeito. Então dava uma reforçada negativa, trazendo uma objeção um pouquinho mais forte ainda para vocês. Perfeito. A notícia ruim, às vezes, ela sempre aparece mais, né? Mas eu gosto de um slogan, a Coca-Cola não usa mais, tá? Mas tinha um slogan da Coca-Cola que falava que os bons são a maioria. Então, eu acho que ele é simples, forte, né, direto. Realmente, os bons são a maioria. Ainda que as notícias ruins, às vezes, elas vão além, mas os bons são a maioria. Então, o comércio, essa forma de colocar dados, inserir dados, também evoluiu no comércio eletrônico em si. Né? Já teve uma época que a pessoa tinha que imprimir uma cópia do cartão de crédito dela ali, tipo papel carbono, né? Para fazer compra, né? Hoje aproxima, tá no celular, nem precisa mais do cartão. Então eu vejo que o próprio processo de maturidade das pessoas em relação à compra através da internet é que foi trazendo esse benefício. As pessoas foram se familiarizando cada vez mais com essas compras online e sem dúvida hoje as redes sociais, né, elas são uma grande forma assim de democratizar a internet, né? Então, quando você vê que os jovenzinhos, mas até a tua vovó muitas vezes está lá, está conectada, pô, isso ajudou no processo de transformação. Os mais antigos, né, alguns são mais resistentes, mas ainda hoje, por influência às vezes do mais jovem, o pessoal acaba comprando e as coisas são um pouco mais controladas, né, nessa história de segurança da informação, digamos assim. Mas lá atrás tinha bastante resistência, mas já tinham algumas empresas de tecnologia que já estavam desenvolvendo métodos, formas de prever, mitigar, né, esse risco da transação. Então, toda essa evolução tecnológica, ela acompanhou o consumo e acompanhou a segurança também, que era necessário, porque senão cada vez menos as pessoas iam comprar, né? Mas as notícias eu lembro, quando saía no jornal, os golpes, as fraudes, né? Ultrapassam não sei quanto, etc. Mas hoje isso já está bem mais controlado, digamos assim, né? Eu não tinha me passado pela cabeça antes, mas assim, para pensar que no começo tu era um vendedor de loja física, e aí já vinha gente falar que no site XY lá tava mais barato, esse também não era um argumento teu? Mas, porra, cara, mas vai colocar documento lá, irmão, aí vai arriscar ter documento roubado, conta de banco acessada, não sei o que, compra aqui comigo, irmão. Pronto. A história de... Quando você está no ponto de venda, eu vejo até hoje, assim, né? É um grande desafio essas empresas que têm loja física e online, que eu acredito que elas ainda não estão totalmente integradas. Não sei a última experiência que você teve de loja física ou loja online, mas a história não é mil maravilhas, né? Não só por conta de comportamento e conflito entre os canais ali, né? Dentro de um ponto de vista de loja física, loja virtual, as políticas que as empresas também aplicam de remuneração, elas são diferentes, né? O e-commerce ele tem uma estrutura de custo diferente, sim, do que uma loja física. Então, isso tudo que eu vejo que é o grande desafio das empresas, na verdade. E quando a gente fala em organizações que são grandes, né, grandes redes de varejo, grandes empresas, isso é mais complexo por conta, inclusive, de toda uma política tributária que nós temos, onde emite nota, onde que compra, onde que sai o produto. Então, imagine você num ambiente online, que ele é único, né, e você tem que controlar muitas vezes interesses de força de vendas aí de 100, 200, 300, 500 vendedores, dependendo do tamanho ou mais de uma loja física. Né? Então é complexo realmente, mas muito tem se avançado, acho que em relação a isso. Essa cultura ela tem cada vez mais tentado quebrar essa barreira que existe entre o on e o off. Mas tem as empresas que são aquilo que a gente chama de pure play, né? Que elas operam única e exclusivamente online. Essas são facilitadores, né? Então você acaba não tendo essa barreira. Mas quando eu era vendedor, o que eu procurava particularmente trabalhar? Era o senso de urgência, né? O principal argumento legal, você precisa desse celular para quando? Para agora? Estragou o teu? Aqui eu consigo colocar e você já levar agora. Na internet você vai ter que esperar uma semaninha aí, né? Então o teu produto estragou, deu defeito... você precisa, então, quanto mais senso de urgência a pessoa tem, mais ela vai ficar, né, propensa a tentar comprar na loja física ali, né? Então, eu tentava sondar esse tipo de argumento de necessidade, né, principalmente desse imediatismo, para contra-argumentar com a história do preço, né, da internet. Porque quando vem o cara que veio pela internet, normalmente o principal
a principal procura dele é o preço. Ah, isso aqui tá mais barato, então ele vai naquela barganha contigo de preço ali. Eu tentava contornar dessa forma, muitas vezes dava certo. Porém, tem outra coisa também que eu sempre trabalhava, que eu gostava muito, eu lia os manuais. Chegavam os produtos da loja, eu lia manual. Lia manual para entender o que tinha de diferente, etc. Então, às vezes, era um vendedor diferenciado, bicho. Bicho, eu lia, juro pra você que eu lia manual. E porque eu entendi que aqueles produtos, assim, muitas vezes o cliente vinha, esse perfil desse cliente, pensa, na época o cara ia comprar a TV nas fábulas que eram, né, no preço que era, esse cara ele era muito entendido, ele já sabia, ele já tinha pesquisado as informações. Daí como é que eu ia convencer ele de uma coisa que eu sabia menos que ele? Então eu também me vi obrigado naquela situação de estudar mais, de saber mais sobre o produto, de ser um expert sobre o produto. Então literalmente eu desmontava para ele, por exemplo, o televisor ali, né? E essas pesquisas me fizeram então fazer o quê? Às vezes o cara vinha com, eu quero o produto modelo XPTO. E daí, na relação de troca, eu conseguia persuadir ele e explicar que, na verdade, o produto XPTO talvez não fosse o melhor para ele, para a casa dele, família dele. Olha que maravilhoso, esse outro produto é o que você precisa, talvez faça mais sentido para você. Mas, assim, como uma estratégia, e realmente quando eu entendia que aquilo tinha sentido. Né? Porque, às vezes, o pessoal deu uma olhada, olhou o preço, né? TV de 40 polegadas é tudo TV de 40 polegadas, mas sempre tem as particularidades, as tecnologias, os benefícios que um produto tem em detrimento do outro. Então eu ia para essa linha de benefício do produto para tentar quebrar a objeção de preço. Mas olha só, então era uma venda mais consultiva, mais trabalhada. Então ele esquecia, teoricamente, aquele produto que ele tinha impresso, que ele veio pesquisar o preço comigo, e começava a entender, falava, então deixa eu entender melhor qual que é esse produto que você está me oferecendo aqui. E muitas vezes, então, o que acontece? Eu direcionava a venda e aquele argumento que eu não ia conseguir quebrar, que era o preço, né? E muitas vezes ele tinha algum prazo para esperar, ele estava querendo o preço, eu tentava direcionar para um outro produto para tentar ter essa conversão dessa venda, né? Visto que provavelmente sobre esse outro produto ele não tinha informação. Não tinha informação, ele não tinha o preço. É mais fácil quebrar a objeção do cara naquele... Pô, baita estratégia, cara, baita estratégia. E é o tipo de coisa que ainda dá pra usar hoje ainda, né, cara? Perfeito, Pegar esses varejistas de bairro, assim, perfeito. Que não estão no online, não tem pretensão de ir pro online, esses caras conseguem utilizar desse tipo de estratégia. O problema todo, e a gente vai gerar um pouco de polêmica aqui, talvez, dos nossos... Eu lembro que eu falei que eu me considero um cara vendedor hoje, de alma ainda, né? Mas eu vejo muito pessoal meio preguiçoso no ponto de venda, sabe? O famoso tirador de pedido. Uhum. Então, o que ele quer? Ele quer que o cliente venha, olha, eu quero esse produto aqui, tá, passa, paga, tchau. Porque para eu fazer isso eu tinha que estudar, lembra, Alex? Eu tinha que me dedicar, eu tinha que ir lá, eu tinha que ir atrás de informação. E hoje a gente vê que muitas das vezes, não vamos generalizar, mas a grande parte, a maioria do pessoal que está no ponto de venda, às vezes ele quer aquela venda mais fácil, aquela coisa assim. Quer citar uma loja específica lá de Itajaí que faz isso, não? Corta. Não. Itajaí as lojas são todas maravilhosas, os vendedores são maravilhosos. Isso é coisa lá do Paraná. Brincadeira. Mas então acontecia isso, né? Nessa época, nessa história, né? E interessante falar assim, mas por que o pessoal então não pesquisava então no celular, já que você estava querendo ir pro produto A, pro produto B? Vamos lembrar que o iPhone, ele não estava aqui ainda, não é como hoje, a rede de dados não é como é hoje. Que papo das antigas, hein? Mas era assim que funcionava, essa era a realidade que eu aprendi, né? Que eu fui aí pavimentando toda essa história minha da internet, do online. Nesse período, né, com esse cenário. Então não existia o iPhone, né, não existia a rede de dados igual existe hoje. Então as pessoas, o acesso à informação ele tinha, mas as pessoas usavam muito mais desktop ou notebook, né, então para ele consultar naquela hora ali ele não conseguiria. Então eu acabava, né, inteligentemente, né, oferecendo um produto que talvez fizesse mais sentido para ele, que além de trazer um benefício real para ele, também era do meu interesse, né, Alex, para poder contornar essa objeção que ele vinha lá. Que ganha bonito esse, né? Tem que negociar. Cara, e assim, a informação, mesmo no desktop, no computador, não era tão fácil de achar essas coisas. Sim, né? sim. Hoje tu joga ficha técnica, produto X, parece 1000 sites lá pra te olhar. Perfeito. Na época não era assim. Sim. Eu lembro quando eu fiz a minha primeiro cursinho de informática básica, isso devia ser ali por 2004, 2005. Pronto. E cara, eu jogava no Google, 50% do resultado da página 1 do Google ali era japonês. Mas cara, aí não tinha botão assim, clica com o direito de traduzir pro português. Isso não existia nem perto disso aí. Então, não sei se eu era muito tanso também, mas
Cara, não era simples de encontrar informação como é simples hoje. Perfeito, né? O próprio Google que a gente está falando, o nosso querido Google, né? Tudo joga no Google. Ele também vem evoluindo, assim como a internet, né? Na sua inteligência de pesquisa, no seu motor de busca, no seu algoritmo ali. Porque antes as pessoas já pesquisaram em outros lugares, tá, Alex? Existiam outros buscadores antes do Google que não foram tão bem quanto o nosso querido Google, mas anteriormente o pessoal pesquisava num lugar chamado KD, Alta Vista. Você nunca ouviu falar sobre isso? Alta Vista nunca ouviu falar. altavista.com.br, kd.com.br. Então, eles iam buscar por lá, né? O Google ainda estava também evoluindo, né? Nessa linha do tempo, nessa cápsula do tempo que nós entramos aí. E também estava assim. E tinha, na época, para eu que trabalhava com esse produto mais commodity, né? De móveis eletro, tinha um buscador muito famoso, que era o querido Buscapé. Né? Hoje a gente não procura mais no Buscapé. Você já ouviu falar do Buscapé? Sim. Buscapé era um comparador de preço. O que se deu do Buscapé, se a gente for ver hoje? A evolução dos produtos Google, né? Do shopping. Hoje a gente vai ser mais técnico aqui, né? A campanha de PMax hoje, que já juntou um pacote de mecanismos de pesquisa e buscas do Google, não existia de uma forma independente como é hoje e tão eficiente quanto é hoje. Então, lá atrás, antes, as pessoas queriam pesquisar um preço de um produto, eles iam nesse lugar chamado Buscapé, né? Então, ela fazia a comparação de preço lá para saber qual lojista que estava com a condição melhor de oferta, etc. Dessa maneira que ela ia pesquisar. Existia uma estratégia para conseguir utilizar do Buscapé para captação de cliente também? Existia. Existia como um comparador de preço. Normalmente, né, a gente vai fazer uns paralelos aqui. Por exemplo, até hoje, quando a gente fala de marketplace, vamos abrir um parênteses aqui para marketplace, tem o famoso buy box. Né? Buy box é quem está com o melhor preço ali na hora de comparar preço dentro do marketplace. Já existia a história do buy box dentro do Buscapé, teoricamente, digamos assim, o conceito de buy box. Né? Então, os lojistas que estavam melhor posicionados com preço, eles poderiam ter uma vantagem, mas o modelo de negócio do Buscapé era clique também, né? Então, era o CPC. Então, a gente tinha que estar controlando o valor do clique daqueles itens, daquela categoria. E é igual leilão mesmo, né? É um leilão. Então, a gente estava entendendo que o concorrente XYZ estava pagando mais. Você ia lá manualmente e aumentava o teu lance para você aparecer na frente do teu concorrente. Uma das formas era pagando, né? Só que isso aí vira uma concorrência desfreada, né? Dependendo de quem tem mais estoque, tá com a corda no pescoço ou tem mais grana, vai aumentando esse lance para ganhar e para aparecer antes que o seu concorrente. Então, uma das formas de controlar era via CPC, né? Existia um módulo por trás, um admin do Buscapé, onde a gente controlava, monitorava, e tinha que ter alguém controlando isso. Para quem não tá ligado, o CPC é o custo por clique. Custo por clique, exatamente. Então, quando alguém fazia uma pesquisa lá e aparecia um resultado de pesquisa, o resultado de pesquisa que aparecia por conta que alguém estava pagando mais ali para receber um clique e depois, né, uma visita no site. Então, basicamente, naquela época era assim. Né? O Buscapé tinha outros formatos de mídia, dava para você aparecer com banner. Né? Ele foi... Os portais também, né? Similar aos portais de conteúdo mesmo, né? UOL, Terra, que hoje até o pessoal não usa mais tanto, né? São bem famosos, super conhecidos. Mas eram os meios, o mix de mídia que a gente tinha lá, né? Ele era mais restrito. A mídia paga, como a gente está hoje, tem hoje falando agora sobre e-commerce em si, a mídia paga hoje mais específica com o Google sendo um principal operador, o Meta sendo um principal operador da mídia paga, eles não eram tão expressivos assim lá atrás, né? Então eles também foram conquistando, melhorando suas tecnologias, conquistando seu espaço, né? Nós, consumidores, fomos estando cada vez mais presentes, utilizando cada vez mais essa tecnologia, né? Tanto que hoje é o tal do Joga no Google e a gente está consequentemente muito na rede social. São dois ambientes perfeitos ali para quem quer um espacinho, para quem quer vender alguma coisa e fazer o seu jabá, a sua propaganda, não é verdade? É isso aí, cara. Agora, vamos voltar lá para a história. 2012, mais ou menos, você falou que MM virou história e fomos para onde? Fui pro Rio Grande do Sul, tchê. Como eu acabei acumulando esse conhecimento lá atrás, né? Tive toda essa experiência, né? Então você imagina, para você contribuir com uma empresa que estava vendendo poucos R$1.000, ela vender alguns milhões de reais, né? Nesses 7, 8 anos foi acumulando muito conhecimento, né? Muita coisa envolvendo essa operação aconteceu,
né, que a gente fala de gente, de equipe, de treinamento de pessoas, de desenvolver mais essa habilidade comercial, desenvolver mais essa habilidade de marketing, toda a parte de tecnologia, plataforma de e-commerce, né? Hoje a gente já tem algumas plataformas que são conhecidas, que são líderes, mas e antes? Onde que a gente encontrava, onde que a gente achava isso? Então teve toda uma evolução, né, da minha parte e do própria empresa, né, nessa linha de tempo, que permitiu com que, cara, a gente fosse realmente aperfeiçoando muitos conhecimentos. Poucos profissionais tinham esse domínio, né? Poucas pessoas, pensa lá atrás, quem que conhecia realmente, quem que tinha essa propriedade, esse conhecimento de causa ali, de cara, como é que monta, como é que opera, quem são as pessoas que estão por trás de uma operação como essa, como é que funciona a plataforma, como é que funciona o pagamento, como é que funciona a mídia, como é que funciona catálogo de produto, como é que funciona a RP, como é que eu emito nota fiscal, como é que funciona a transportadora. Existe todo um ecossistema, né, por conta disso. E realmente, eu tinha 6, 7 anos de experiência numa época que ainda era tudo mato. Perfeito. Tipo, tava num mercado praticamente inexplorado ainda, já com um conhecimento gigante. Perfeito. E não tinha noção desse conhecimento. Para mim, né? Prata da casa, tinha começado lá na MM, para mim era tudo comum, né? Simplesmente a gente estava evoluindo e crescendo o negócio. Depois que eu saí, então, dessa operação, né, tive essa iniciativa, o passarinho quis bater asa, quis conhecer outros ares, etc, né? Então, encerrei lá, agradeci pro pessoal, deu tudo certo. Eu acabei recebendo esse convite, né, de uma empresa, que também é uma grande rede de lojas do Rio Grande do Sul, né? Eu vendia fogão, geladeira, guarda-roupa, agora eu passo a vender vestido, camiseta, blusa, sapato, adulto, feminino, infantil, né? Então, fui convidado por uma grande rede de lojas lá do Rio Grande do Sul, né, a desenvolver a operação de comércio eletrônico deles. Então, eles não tinham o site, não tinham as vendas online. É uma grande rede muito forte, né, gaúcha, né, e eles precisavam, então, entrar na internet. Eles falavam, precisamos de alguém que compreenda e conheça, né, para chegar jogando o jogo aqui, montar, entregar para a gente o que é o que a gente precisa para montar essa operação. Até por conta do tamanho dessa empresa, né, umas 100 lojas de moda no Rio Grande do Sul, muito relevante. Ele já, com a empresa estruturada, precisava de um gestor ali, um head, né, para assumir essa operação de ponta a ponta, né, até a loja operar e começar a vender. Então, nisso eu fui para o Rio Grande do Sul. Na MM tu já era o head lá também? Na MM eu comecei como assistente, né, e fui a gerente, né, passei toda a escadinha ali, né, assistente, analista, coordenador, até se tornar gerente. E nessa operação eu já fui como gerente, né? Já tinha uma bagagem, já tinha um conhecimento ali. E nessa oportunidade eu fui para montar, arquitetar, na verdade, tudo aquilo que eu tinha feito ao longo dos anos na MM. Eu fui para fazer isso, lógico, num período mais rápido, num período mais curto, de uma forma mais assertiva, né? Com o conhecimento que eu tinha acumulado. Mas eu percebi que era muito diferente, né? Você vender fogão, geladeira, né, guarda-roupa e vender moda. Caramba, aí foi um choque, aí foi um certo desafio, mas eu consegui entender também, de certa forma, rapidamente, qual que era a diferença disso. Eu estava acostumado, por exemplo, a negociar com a indústria, né? Então, no caso da MM, negociava com a indústria, né? Sony, Philips, Whirlpool, Consul, Brastemp. E depois que eu negociava, comprava, né? Negociava ali, comprava as quantidades. Eu falava, eu não tenho esse produto ainda no site, me manda ali o acesso ao teu banco de imagens, ao teu FTP. Essas indústrias, como eram muito grandes, estruturadas, já tinham isso pronto, o catálogo do produto está aqui, Fogaça vai lá, coloca no site. E daí, quando eu fui trabalhar com a Pompeia, a indústria têxtil, né, ainda mais eles que são multimarcas, ela não tem essa organização toda da estrutura de móveis e eletro. Então, como é que você vai cadastrar o produto? Como é que você vai fotografar o produto? E tem uma diferença muito grande, né, de você expor um item de moda para venda num site e expor um item de móveis e eletro. Eu comecei a perceber que o comportamento das pessoas para comprar móveis eletro era e comprar moda é completamente diferente. Então a gente começa falando, por exemplo, assim, você não aparece na tua casa com um roupeiro novo do nada, né, por impulso. Você não aparece na tua casa com um refrigerador novo do nada, por impulso. Agora, você coloca mais uma camiseta no teu guarda-roupa por impulso. Total. Você coloca mais um sapato, um chinelo, um tênis, muitas vezes por impulso, né, um acessório de moda por impulso. Então, a compra de móveis eletro versus a compra de moda, né? A de móveis eletro ela é muito mais planejada. Muitas vezes ela impacta no orçamento familiar, são produtos de valor agregado. O de moda, a pessoa olha, ela gosta, então a compra por impulso ela é favorecida nisso. O ticket é menor, o consumo é meu,
eu que sei se eu vou usar essa blusinha ou não vou usar essa blusinha, e eu acabo tomando essa decisão de compra, né? Então tem essa questão da forma com que as pessoas se comportam e compram. Então, na moda, nesse novo espaço de tempo que eu estou propondo aqui na minha trajetória, na moda eu percebi que não existia aquela concorrência, aquela comparação de preço, aquela briga, né? Como era no Móveis Eletro, mas existiam outros desafios. Porque quando você quer comprar uma camiseta, você não fica pesquisando a camiseta, você não fica, né, pesquisando a bermuda ali para ver se tem outra igual, vendendo num preço mais barato. Não, normalmente você nem encontra. É impulso mesmo, né? Um dos fatores é impulso. A moda ela é muito conceitual também, muito aspiracional, né? As pessoas também compram por desejo, por vaidade, por ego. Quando a gente vai para moda premium, para moda de luxo, elas compram por status, elas compram por posicionamento. Vamos chegar lá, também tive essa oportunidade de trabalhar com esse perfil de moda, né? Desde uma moda mais democrática, digamos assim, até uma moda um pouco mais sofisticada. E essa moda democrática foi essa empresa que tu No Rio falou Grande do Sul, depois da no Rio Grande do Sul, É a Pompeia, né? Pompeia. Uhum. É fácil ser fashion. Esse era o slogan da Pompeia, os queridos maravilhosos do Rio Grande do Sul. Então, o que aconteceu? Eles não tinham o e-commerce, eu fui lá então para montar. Definimos todo o planejamento estratégico, contratamos as pessoas, colocamos os sistemas para rodar dentro dessa operação, tudo aquilo que precisava, só que de uma maneira já também mais evoluída, né? Com uma certa estrutura lógica, foi o que a gente desenvolveu. O ponto principal dos detalhes que a gente fala de e-commerce, para mim, está muito nessa história da maneira com que as pessoas compram. E teve outro desafio também, né? Porque quando você vai vender um produto como, por exemplo, o eletro, ele tem uma condição técnica que muitas vezes não, ele interessa para quem está comprando. As especificações, etc. Né? Agora, na moda, as especificações técnicas elas não são tão importantes quanto o estilo da peça, o caimento da peça. Né? Então, a moda ela também se comporta de maneira diferente. Quando eu falo isso, eu vou chegar na história do catálogo. Então, a maneira de você catalogar um produto como Móveis Eletro no site é um, e a maneira de você catalogar moda é outra. As especificações técnicas, as pessoas nem entendem o que é o tecido, a composição daquele tecido, a maioria das pessoas. Algumas entendem. Tem interesse também. E nem tem interesse, né? Ela quer saber se esteticamente é bonito, se é da cor que ela quer, né? Se aquilo ela acha que vai ficar bonito nela. Então, nesse caso, na moda, a foto ela passa a ter uma importância muito grande. Né? Então, quando você compara... Tem alguns produtos que são simples para você olhar na internet. Não que os produtos eletromóveis não sejam importantes as fotos. Foto, enquanto mais melhor, enquanto mais ângulos melhor. Né? Se o produto tem algum diferencial, você fotografar e ter esse detalhe ali, o cara está navegando, ele não está olhando o produto. Né? Então, se você tiver vídeo, é legal, é desejável. Mas na moda... A foto ela é muito importante por conta dessa questão conceitual, aspiracional. Né? Você não consegue ter ideia de caimento num produto se você olhar ele, né? No caso do produto, quando a gente fala de foto só do produto pelo produto, a gente chama de estilo. Né? Então é só o produto pelo produto. Agora, quando você pega um produto de moda estilo, né? Você não tem ninguém usando, você não tem uma comparação ali, você fica meio perdido, você gera dúvida. Isso impacta na taxa de conversão dessa loja virtual. Né? Então, uma loja virtual que tem fotos bem produzidas, com modelo, com detalhes, com ângulos, com certeza ela vai ser mais eficiente do que uma loja que não tem. Né? E muitas vezes o que acontece? A gente vê hoje, né, dando mais um salto aqui dentro da empresa, a gente assessora muitos lojistas, que muitas vezes hoje eles desconsideram, às vezes nem sabem, né, o quanto que é importante você ter, sim, né, por mais óbvio que pra gente pareça, várias fotos, vários ângulos, vários detalhes. E principalmente na moda, essa história da foto com a modelo. O que aconteceu na Pompeia? Lembra que eu não tenho mais catálogo, não tenho mais FTP. Uhum. Agora eu tenho que produzir. Então, nós montamos um estúdio fotográfico, né? Treinamos as pessoas, né, para fazer a captura, fazer o casting, fazer o shooting. E foi fácil convencer a Pompeia de que isso era importante? A Pompeia estava convencida de que isso era importante, né? Ela já entendia ali que o consumidor dela, até porque ela tinha outros competidores, né, já estava dando esses passos, né? Então, para eles, nesse sentido assim, do que é necessário nós vamos fazer, já havia uma convicção. Fogaça, monta aquilo que é necessário. Nós temos nosso posicionamento, nós temos a nossa marca, nós temos a nossa história, nós queremos realmente algo muito bom para nos posicionar de uma maneira como está o mercado. Que legal, então, cara. realmente eles estavam dispostos, né, a colocar os investimentos necessários para montar essa operação. E até hoje ela roda, é sucesso, né? Quem quiser comprar aí, tanto da MM quanto da Pompeia, acessa que vai dar tudo certo. Um bom tempo desenvolvendo esse projeto da Pompeia. Bacana, tudo legal. Estava no Rio Grande do Sul. Vamos dar mais um salto temporal aí. Acabei vindo para Santa Catarina, eu sou do Paraná, tá? Sou natural nasci em Curitiba, morei bastante tempo na cidade de Ponta Grossa, no Paraná.
Mas quando eu tava isso foi ali entre 2012 e 2014, mais ou menos. A trajetória da Pompeia foi um pouco menos. Eu tive a oportunidade de vir para Santa Catarina, verão, sol, aquela coisa. Fui picado pelo mosquitinho da ilha, no caso lá, Alex. Mosquitinho da ilha no sentido de que a beleza que tem a nossa região, né? Nossa bela Santa Catarina, nossa bela e Santa Catarina. Espetacular, gostei demais, né? Num momento, num feriado que eu vim para cá. Falei, cara, eu quero isso aqui pra minha vida. Eu quero ficar aqui, eu quero morar aqui. Então, e também estava muito distante da família, né, que era do Paraná, que também tornava isso difícil. Eu estava com a minha esposa, na época lá não tinha filhos, nada, né? A gente saiu do Paraná e foi pro interior do Rio Grande do Sul. A Pompeia fica no interior do Rio Grande do Sul, a matriz. Quando tu saiu do Paraná, tinha sido casado. Saí casado. Então, eram muitas coisas novas, né? A cultura realmente gaúcha, ela existe, né? Imagina no interior, mas isso não foi ruim, foi bom. É só que é algo novo, é algo diferente. Então, a distância, né, da família, eu já havia concluído também meu compromisso com eles de montar essa operação, junto com o desejo de estar mais próximo da família, fez com que a gente olhasse para Santa Catarina. Acabei recebendo novamente um convite de uma outra empresa fantástica, maravilhosa, que estava numa situação muito parecida com a Pompeia, que já tinha uma relevância no mundo físico, né, uma empresa aí que é uma das líderes calçadista, moda, mas agora calçadista, que hoje deve estar em uns 14, 15 estados, mais de 100 lojas físicas, que é a Estúdio Z. Então, fui o head da operação da Estúdio Z Calçados, num momento muito similar à Pompeia. Eles também queriam montar, não tinham nada. Isso foi em 2014, ali mais ou menos 2015, e recebi o convite para estar aqui. Eles ficavam sediados em Palhoça, na Grande Floripa. Hoje eles estão em São José. É uma operação fantástica, também maravilhosa, né? Quem tem a oportunidade de estar numa loja da Estúdio Z sabe, eles têm um modelo de operar varejo de calçado completamente diferente, né, do que a gente tinha até então, tradicionalmente. Ainda é diferente. Ainda é diferente, né? São bem focados no conceito de fast fashion para calçado, né? Moda rápida, etc. Então fui ajudar eles a montar essa operação de calçados agora. Mas uma história muito similar à da Pompeia. Eles também já tinham uma certa relevância, né, no mundo físico, né, empresas aí de quase 1 bi de faturamento, quando a gente olha o corporativo dessas empresas, e que precisavam se posicionar de uma maneira estruturada, né? Não vou fazer um puxadinho aqui online, nós precisamos de uma estrutura realmente bacana, séria, que nos permita integrar isso aos nossos negócios. E por trás dessa operação estava lá mais uma vez o Fogaça. Resumindo, trabalhamos da mesma maneira, planejamento estratégico, lógico, né, racional, previsibilidade, estimativas de vendas. Montar estúdio fotográfico também? Montamos estúdio fotográfico também. Para calçado é um pouquinho diferente, né? Parece ser simples, mas pensa, eu me lembro uma época que a gente tinha que fotografar. Tem uma época que tinha uma moda daquela sandália, parecia chamada de gladiadora das gurias, né? É uma sandália assim, flatzinha, cheia de tirinhas. Como é que você faz para fotografar aquilo, Alex? Tem alguém, né? Não, se não tem ninguém. É gambiarra, né? Tem uma mesa, né, própria para isso, você coloca o produto lá e tem que fazer gambiarra. Nylon, estica, puxa, beleza. Então já dá um trabalho para fotografar. Então pensa depois do trabalho que dá para editar. Então tudo dá trabalho aí, né? Tanto a fotografia disso quanto a edição disso. Mas era só um adendo aí específico de como que também tinha suas dificuldades. Tem aqueles calçados que era mais simples, né? Um tênis, um sapato, mas teve que montar um estúdio. Não precisava todo o aparato como tinha na Pompeia, né? No sentido de modelo, etc., né? Produtora de moda. É uma operação um pouco mais simples, mas também dava trabalho. Até porque a Estúdio Z, assim como a Pompeia, tinha alguns produtos que são monomarca. Então só eles possuem esses produtos. Então logo quem tem que gerar conteúdo desses produtos são eles, que são donos dessa marca, né? Que legal. Sim. Eu não sabia disso. Sim, tem algumas marcas que são próprias, né? Eles basicamente hoje têm estrutura industrial, mas no que a gente chama de private label, né? Tem algumas indústrias que eles encomendam as suas coleções e essas indústrias calçadistas produzem com a marca própria que pertence a eles. Isso é bem comum no varejo de um modo geral aí, né? A gente teve a oportunidade no passado ir para cidade de Franca, no interior de São Paulo. Franca é um grande polo ainda calçadistas, né? E temos vários clientes em Franca aí. E Franca realmente é um berço aí de produção, né, de calçado, que muitas vezes eles produzem, né, para grandes redes de varejo, para grandes marcas aí, poder desenvolver a venda nos seus canais. Montei a operação da Estúdio Z, resumindo a história, também até hoje operando, sucesso total. Tudo bacana, tudo show de bola, tudo legal. E foi mais uma das passagens aí dessa jornada, né, online.
E o que tu entende que na Estúdio Z foi o teu grande desafio lá dentro? Porque assim, tu passou por, pelo meu entendimento, tu passou por 3 grandes desafios até agora. Perfeito. Primeiro, como vendedor offline, Pronto. tu se deparou com o mercado online chegando no Brasil, começando a ser representativo, começando a te incomodar, te cutucar. O segundo foi de implementar, de entender, de entrar nesse universo lá dentro da MM. Depois disso foi mudar totalmente de setor, a ponto de precisar montar estúdio próprio para produzir material que antes tu não precisava nem Perfeito. pensar que se preocupava. Sim. E dentro da Estúdio Z, qual foi o principal desafio? Eu creio que assim, não só na Estúdio Z, mas nas empresas, de modo geral, que tem, isso ainda acontece na atualidade, tá? Então dá pra gente dar uma generalizada. Quando a empresa já existe, né, as lojas já existem, você já tem uma cultura estabelecida ali. Essa empresa, na sua retaguarda, ela já tem um modus operandi. E normalmente, se ela é um comércio, se é um varejo, todas as unidades, todos os setores, eles são orientados para atender essas lojas, atender os vendedores, atender os clientes da loja. Quando o e-commerce vem, ou quando o e-commerce veio, essa barreira cultural, principalmente entre as empresas, em todas elas, né, não é uma particularidade nem de uma ou de outra, na minha experiência, pela minha trajetória e pelo que a gente observa, ainda existe uma barreira muito grande em relação aos setores, ao pessoal absorver essa história do e-commerce mesmo, porque existe dentro de um universo corporativo muita particularidade desses setores no dia a dia. Cada um tem as suas tarefas, tem o seu compromisso. Então, muitas vezes, né, o cara está pouco se lascando com o que vai acontecer no setor A, B ou C. Então, esse desafio corporativo, organizacional, acho que é o principal ponto. E uma estrutura de diretoria, uma estrutura de presidência, que também é pesado para estar descendo e entendendo ponto para ponto, etc. Numa cultura que já está muito fundamentada de varejo físico. E quando uma força de vendas de loja vê que entrou o site e eles entendem que o consumidor lá, lembra que o consumidor ele não mudou desde lá de trás, vê que o consumidor está pressionando ele por conta da internet, acaba no final do dia gerando muito conflito. Né? O vendedor às vezes não bate a meta de venda deles, que reclama para o gerente dele, que reclama para o regional dele, que vai reclamar para a diretoria dele, que vai falar que o e-commerce está incomodando, que isso, quando na verdade as empresas elas precisavam, como eu falei no início, cada vez mais entender as melhores práticas, as formas, elas quebrarem mais essa barreira. E eu acredito que muitas vezes através de novas políticas internas. Porque o consumidor, se a gente olhar, ele não tem parte disso. O consumidor ele não compra da loja física ou da loja virtual, ele compra da marca. Ele compra daquela empresa no qual ele conhece, confia. Para ele, a internet isso é uma conveniência. Né? Então, proporcionar essa experiência mais fluida entre os canais é difícil. Então, o desafio entre todas elas, né, que eu passei até então, é essa integração realmente das áreas, dos setores. É muito difícil, né, você chegar numa empresa grande, uma empresa estruturada, colocar um canal novo, né, até então tratado como um canal novo para rodar. Com todas essas barreiras e com toda essa complexidade que já está rodando dentro da empresa, acho que é um ponto assim bem grande, barreira bem grande, né, para você passar, para você transitar. Ainda mais o e-commerce, que ele conversa com todas as áreas da empresa. A gente está falando do impacto no ponto de venda, mas quando você tem uma empresa estruturada, ele impacta no financeiro, ele impacta no marketing, ele impacta no RH, ele impacta no compras, ele impacta na logística, ele impacta na TI. Então, todas essas empresas elas precisam, de certa forma, também absorver essa história do e-commerce. E o que as organizações fazem no primeiro momento? Normalmente, isso é um projeto que acaba sendo um pouco mais isolado, alguém da diretoria entendeu, vamos organizar esse setor. Então, isso acaba ficando um pouquinho marginalizado, o que não é o ideal. Então, essa barreira organizacional, empresarial, que eu creio que é o maior desafio aí. Que loucura. Mas faz total sentido. Porra, eu não tenho esse nível de experiência aí, cara, mas até pra gente implementar pra gente integrar ali um setor de marketing dentro de uma empresa que nunca teve um setor de marketing lá dentro, já é complicado. Imagina pra um rolê que tu vai mexer com todos os outros setores da empresa, de alguma forma vai precisar haver adaptação com todo mundo, com todas as partes, com todos os gerentes vão precisar concordar com coisas que antes eles não precisavam nem pensar, né, cara? E aí tu tem ali a barreira do cara que já tá assim tá bom, pra que vai mexer, né? Perfeito. Perfeito. E aí depois da Estúdio Z, aí veio o empreendimento, não? Não, o empreendimento tá chegando. Tive algumas outras passagens aí um pouco menores, etc. Empresas bacanas, legais. Mas eu entendo assim, como que eu vejo para esse histórico, sabe? Eu vejo que em algum momento, né? Vamos fazer uma analogia com a história do menino que tá lá
na várzea, jogando pelada, e algum olheiro observa esse menino e fala, pô, esse menino tem habilidade diferente, eu vou chamar ele para jogar no meu clube. De alguma maneira, em algum tempo, eu fui observado, fui olhado, fui convidado para fazer parte de um grande clube, nesse princípio, né? Então, eu entendo que eu, até então, joguei bem em grandes empresas, grandes redes de varejo, começando na MM, indo para Pompeia, vindo para Estúdio Z, e daí eu tive uma outra grande oportunidade aqui, que foi em Santa Catarina, né? Que é na maior rede de móveis elétricos de Santa Catarina, que é o Queires. Então, o nosso querido amigo Querito, né? Eu também tive a oportunidade de estar à frente. Tem participação naquele CD do Querito, não? Tem participação no CD do Querito. Tem alguns produtos que estão armazenados lá que é para venda online, né? Então a gente também contribuiu. Então fui fazer parte do projeto do Queires, né? Com bastante orgulho, uma rede maravilhosa, família incrível ali de empreendedores que realmente fazem a diferença no estado de Santa Catarina, né? Numa operação que já existia, então era um pouquinho diferente. O Queires ele não precisava de um construtor. Ele precisava de um mantenedor, porque já existia uma operação rodando, eles estavam fazendo alguns upgrades, trocando plataforma, etc., mas a operação já estava lá, já estava estruturada. Então, nesse sentido, eu entrei mais como mantenedor, substituindo um outro gestor que estava lá, que recebeu outra oportunidade. Então, isso para mim foi bom, foi benéfico, né? Então, comecei a trabalhar no Queires, no momento que eles queriam o quê? Esse desafio de integrar a venda, a disponibilidade, pelo menos, dos estoques de todas as lojas. A gente está falando do Queires, tem mais de 100 lojas no estado de Santa Catarina, de integrar todo o estoque, integrar o e-commerce, né, para as lojas físicas. E existe uma complexidade muito grande também por trás disso, principalmente envolvendo sistemas, além da barreira de cultura, de pessoas, etc., que é o que a gente estava falando agora. Então, a minha contribuição com o Queires foi mais nesse sentido, né, de manter uma operação que já estava lá, faturando muito, né, alguns milhões aí por mês, e além de tudo, trocar o pneu do carro com ele rodando. O que torna o exercício também difícil, né? Por um lado, você tem que manter aquela operação, já existia uma equipe lá, já existia uma estrutura lá, já existia um fluxo lá de trabalho, então você entra para fazer essa manutenção com o desafio de fazer com que esse e-commerce agora seja possível o cara chegar no Queires aqui, por exemplo, de Pissarras, né? De Itajaí, enfim, Balneário, e falar, olha, eu quero comprar no site e retirar na loja. Que é essa operação aí, parece simples, né? Eu quero comprar no site e retirar na loja, mas para a gente que entende da retaguarda de um e-commerce, você integrar um estoque de tantas lojas no mesmo momento, no mesmo tempo e deixar isso disponível para alguém comprar, é bem complexo. Foi tu que lidou com a objeção de 100 gerentes também, não? Também, fazia parte. Porque aí toda loja deve ter ido contra isso aí, faz né, cara? Faz parte. Tá tirando o produto daqui de dentro, pô. Tirando minha venda, né? Tirando minha venda. E é meio... Principalmente pensando em cabeça mais velha, assim, os caras deviam achar extremamente desleal, né? Porque tu vai no site, tá mais barato, aí tu vem e retira aqui onde já tá aqui. Pô. Então aquele argumento, inclusive, da urgência, deixa de existir. Acabou, né? Deixa de existir. Mas o que eles aí muito buscando também se adaptar, né, a essa nova forma das pessoas comprar, não só o Queires, como todas as outras empresas, né, elas estão realmente muito focadas, interessadas, porque é assim, né, ou você se adapta a isso, ou você se adapta a isso, né, não tem muita saída, né, nós hoje, que a gente que consome, principalmente para essas marcas, que por isso que eu falo, as grandes empresas que têm lojas físicas, integrar essa história do on e do off é o grande desafio, porque não é só tecnologia, pessoas, gente, são processos que já estão estabelecidos, são políticas que já estão estabelecidas. O grande desafio, muitas vezes o pessoal acha que é tecnológico, mas eu entendo que ele é muito mais cultural, né, e processual, né? Então, você inovar em processo, nesse caso de uma empresa estruturada, é mais difícil que você inovar em tecnologia. A tecnologia ela está aí, ela está disponível para todos, né? Então, dependendo do teu caixa, da tua capacidade de comprar, você pode comprar a melhor tecnologia do mundo para a tua operação, mas mudar o drive daquela pessoa que está lá, do ponto de venda, mudar o drive de toda uma estrutura corporativa, organizacional, isso você não consegue assim simplesmente fazendo um upload na cabeça de todo mundo e olha, agora é tudo legal, simples. Porque existem políticas, né, de remuneração, incentivo, e a complexidade é grande por trás disso. E eu fui então a apoiar o Queires nesse ambiente mais conturbado, mas
tudo certo, tudo tranquilo. Hoje você entra na loja virtual do Queires, você compra um produto, você retira na loja mais próxima, sem fricção, no sentido do consumidor ter essa experiência. As políticas da empresa ela tem que se adaptar, tem que se atualizar em relação a isso. Mas foi uma contribuição bacana e importante. Eu estava falando sobre aquela história do menino, lembra? Do olheiro que pegou lá. Então eu julgo que até agora, se a gente perceber, tive êxito, né? Joguei nos melhores clubes, né? Fui campeão aí das empresas que são as suas regionais, né? Então chegou o momento de ir para o Brasileirão agora. Chegou a hora de ir para a Série A, né? Então eu acabei no encerramento com o Queires, tendo a oportunidade. Então eu tinha saído do Paraná, fui para o Rio Grande do Sul, vim para Santa Catarina. Então eu fiz uma passagem, uma temporada em São Paulo. Em São Paulo é Série A, né, cara? São Paulo é Série A. São Paulo. E aí tu foi para qual empresa lá, cara? Vamos lá. Aí eu então tive essa história do móveis eletro, moda, lembra? Moda mais democrática. Voltamos para móveis eletro. Eu fui convidado por uma das maiores empresas aí, um dos maiores conglomerados, né, de marcas de moda premium no Brasil, chamado Embrands, né? Quando a gente olha o varejo têxtil, o varejo de moda, vamos pensar assim, a gente tem as lojas que são âncora em shopping normalmente, né? Renner, C&A, Riachuelo, Marisa. Então, tem esse grupo de lojas que estão no Brasil todo. Então, basicamente, moda democrática, moda acessível, né, digamos assim. E existem alguns grupos que detêm algumas marcas de moda debaixo do guarda-chuva que são premium. Algumas são monomarca, né? Ou seja, eu só tenho essa marca, essa grife. Vou dar um exemplo, né, de uma marca que eu acho bacana, que é a Aramis, né? A Aramis é uma marca de moda masculina que dá para dar esse exemplo. Ela é bacana, ela é legal e ela é monomarca. É a Aramis pela Aramis com as suas lojas, com as suas franquias, com a rede de loja. E tem algumas que são administradas por grupos ou por controladores, né? Então, holdings administram, que são proprietários de algumas marcas. Na Embrands, ela opera a gringa, né, a marca internacional, a Tommy, no Brasil, a Elos, a Richards, Salinas, Bob Store, VR Collezione. Porra, só nomezão, né, cara? Só marcas icônicas, assim, realmente. Então, eles já também tinham uma estrutura rodando, né? Então, eu vou para São Paulo numa operação muito mais complexa. A gente já está falando aí de 400 lojas, 4.000 revendedores multimarcas, né? Então a gente está falando de mais formatos e modelos de negócio por trás da operação da Embrands. Porque até então as lojas eram próprias, eram filiais, né? Eu tenho 100 lojas, 200 lojas, mas são todas minhas. Agora na operação Embrands a gente vai para uma operação que é multimarca, ou seja, eu vendo minha marca para outros lojistas, eu tenho as minhas lojas próprias, eu tenho os meus franqueados, eu também tenho importação. Então o cenário de negócio ele é muito mais complexo. E por trás disso tudo que eu falei, tem gestores, né? E no comércio eletrônico que era apenas um gestor, um líder para todas essas marcas aí. E trabalhar com essa história da moda premium, né? Da moda mais elitizada também foi um desafio, por mais que eu já tivesse passado pelo cenário de moda. Porque vender moda de luxo ela ainda é mais conceitual, mais aspiracional. Então foi o desafio da Embrands em migrar a plataforma tecnológica. Ela já estava rodando e-commerce, mas ela estava fazendo um update ali. Migrar a plataforma tecnológica e integrar isso com todos os seus pontos de venda. 400 lojas próprias e franquias. Só que tem um episódio interessante nesse meio tempo. Daí a gente está indo agora aqui para o que eles foi ali... O que eles foi 2018, mais ou menos 17, o que eles até 20. Então no começo de 20... eu vou, né, para São Paulo, só que tinha uma outra coisa que estava para acontecer em 2020. Puta merda. No meio de todo esse desafio, que era já... O projeto por si só já era um baita do desafio, né? Mas você migrar isso no momento em que a gente teve a entrada da pandemia, né? Que foi realmente um turbilhão para todo mundo, eu estava lá. No olho do furacão. E aí de prima tu pensa assim, porra, mas aí o cara tava no digital, existe a vantagem, porque o digital no Brasil evoluiu 5, 10 anos aí durante aquele 1, 2 anos de pandemia. Mas tu tava num mercado onde tinha uma necessidade logística física muito grande também, né, cara? Perfeito. E, cara, porra! Nunca tinha me ocorrido esse tipo de cenário. O cara que tá no digital, mas ele... obrigatoriamente o cara que vende produto, né, no digital. Isso. Esse, porra, tu tava no meio do 400 lojas, devia ser um fluxo logístico gigante.
Como é que foi isso aí, cara? Absurdo. O problema não eram as várias lojas, né? O problema foi que em algum momento a gente teve o fecha-fecha, o lockdown, não é verdade? Isso aconteceu foi ali entre março, mais ou menos, março para abril, onde a gente teve o primeiro fecha-fecha. Só que a gente ainda estava fazendo algumas tratativas ainda ali, no caso da Embrands, muito técnicas, muito de sistemas, né? Então, de um lado eu já tinha as operações, as marcas elas operam todas de forma individual. Tome.com.br, elos.com.br, richards.com.br, etc, né? Então todas elas são monomarca online. Então elas continuaram com essa operação, né? Porque o estoque ainda era centralizado, né? No centro de distribuição deles. O centro de distribuição podia até então operar. Teve alguns períodos mais críticos, onde não sabia se a circulação, a gente foi limitado também, né? Transportador, entrega. Teve algum momento que foi mais restrito, mas em nenhum momento da pandemia foi impedido de circular essas coisas. Tanto que todo mundo foi para a internet, né? Então, nesse momento, essa operação, né, de canal online para o consumidor, ele estava rolando. E o que o Fogaça estava fazendo? Ele estava no desafio de manter essa operação, que agora todo mundo olha para isso, com loja fechada, meu amigo. O que o corpo diretivo da empresa vai fazer? O que a galera vai olhar? Falar, pô, nós temos que vender no online. Lógico que o online não vai conseguir recuperar ou equilibrar toda a venda de uma estrutura desse tamanho. Mas é a alternativa que a gente tem agora, é a moeda que a gente tem para trabalhar agora. Então, obviamente, isso foi beneficiado, né, de um ponto de vista de vendas, por ser o único canal que estava operando, mesmo nessa restrição, etc. Enquanto isso, a gente estava fazendo grandes esforços ali para tentar fazer virar essa história da tecnologia. Essa história dos sistemas, né? Que daí é uma complexidade bem grande por conta dos modelos de negócio que estão por trás disso. Você operar o teu estoque próprio numa rede de filiais é uma coisa. Você operar o teu estoque num modelo de franquia, que na verdade são terceiros, são outros CNPJs, o desafio é bem maior, né? Você entender como é que está o controle de estoque no ponto de venda de um terceiro, que teoricamente é um outro CNPJ, né? Um B2B ali, a complexidade é muito maior. Então a gente tava... Tu mandar um gerente e a merda é uma coisa, tu mandar um franqueado e a merda é não vai totalmente dar, diferente. né? Não vai dar. Vai Não ter tem conflito. como, Vai ter conflito. Então tem que ter todo esse jogo de cintura, tem toda essa questão política, né? Organizacional que você também precisa administrar por trás disso. Mas, né, durante esse período todo de pandemia, então a gente teve que estruturar muitas coisas ali, equilibrando realmente os pratos ali, né? Desenvolvendo essa estrutura de sistemas de um lado para fazer essa virada de chave. E do outro com a operação do e-commerce bombando, né? Então, reforçar o time, trazer mais pessoas, né? Estrutura principalmente de pós-venda, né? Todo o comércio eletrônico, quando você escala, são duas áreas que são bem afetadas aí, que é a história do pessoal que faz pós-venda, o atendimento. Pode ser que em algum momento seja necessário esse pré-venda, né? A pessoa hoje em dia fala muito pelo WhatsApp. Então, quando você escala um e-commerce, você precisa normalmente de mais pessoas nessa área de atendimento e depois na área de logística, né? Porque é mais gente para receber produtos, separar produtos, pedir produto. Então, foi as áreas que a gente precisou resolver rapidamente lá. A área de logística já estava muito bem estruturada, mas a área de atendimento foi uma das que a gente teve mais que estruturar, correr atrás, reinventar esse negócio para ficar operando, né? Tivemos vários conflitos nesse momento, porque também tudo era novo para todos nós naquela ocasião, né, da pandemia ali, mas a gente estava assim realmente com um foco muito grande em deixar essa operação rodando da melhor forma possível, mesmo nesse cenário caótico, né? Então, e nessa parte de atendimento em si, onde precisou acontecer adaptação, contratação e tal, vocês já trabalhavam com a parte mais de pré-venda ali com o robô? Isso foi adicionado nesse momento? Ou nem foi para essa parte mais de automação? Continuou tudo com gente mesmo? Tudo com gente mesmo. Nesse caso ainda era o fator humano que estava por trás ali, né? Bem mais complexo, né? Bem mais complexo. Mas em algum momento, né, teve restrições aí, até inclusive na relação, né, das empresas com os funcionários, né? Não sei se você lembra, mas teve toda uma intervenção, né, do governo aí em relação à folha de pagamento, remuneração, redução. Ninguém sabia o que ia acontecer de fato, como é que ia ser tratado, né? Então as pessoas elas também tiveram redução, né,
da sua relação de trabalho. O vendedor ele não pode ir para a loja, como é que faz, como é que funciona. Mas em algum momento que foram tendo oportunidades, né, a gente também foi envolvendo essas pessoas aí para elas tentarem também ser produtivas. Começou então essa história de, opa, antes esse cara era meu inimigo, essa história de venda online. Pô, agora eu tenho que ser brother dele, porque a gente precisa se ajudar aqui, senão morrer abraçado é que não vai dar. Né? Então, como é que a gente pode começar a utilizar melhor essa tecnologia? Como é que a gente pode olhar melhor para o nosso cliente que compra da marca e não de canal? Como é que a gente pode tratar melhor ele? Então, através de algumas evoluções do ponto de vista de tecnologia, né, a gente entendia que, por exemplo, o Alex, ele é um vendedor da Elos lá do Shopping Iguatemi. Né? Pô, Alex, se eu passar para você informações sobre os clientes que compraram de você, que compram de determinado ticket, que já estão na tua carteira e você se relacionar com eles, nesse momento pode ser uma oportunidade de venda. Então eu tento fazer essa operação de venda através do online, mas se eu gero essa informação para você, o que a gente chama de CRM ali, né? E você depois a gente vai mandar um e-mail, vai mandar um SMS, vai mandar um WhatsApp com aquela pessoa que já tem contato direto com o consumidor, isso pode ser bacana, pode ser inteligente. Então algumas coisas a gente foi tentando usar a força de vendas mesmo, né, e quebrando um pouco essa barreira, mas a alternativa que tinha era essa, né, e depois o pessoal foi entendendo, foi vendo que aquilo era realmente muito bom, né, digamos assim, operar de forma paralela, né, complementar com o e-commerce, unir as forças, é o melhor dos mundos. Até hoje, essa é a convicção, né, então, nesse sentido, essa história complexa da pandemia foi gerando também essa oportunidade das pessoas entenderem como que eu uso a tecnologia ao meu favor e como que a gente pode fazer isso de uma maneira mais amigável. Então, isso é um pouquinho aí do resumo, né, de uma história turbulenta, como foi no sentido de varejo, de vendas, né, nesse momento aí com todas as marcas, né, do grupo lá. Sim, porra, bicho, eu não queria, velho, mas a gente vai ser obrigado... não queria... Calma. Refaz a frase, Alex. Refaz. Volta, Alex. Eu não queria, mas a gente já estourou o nosso tempo. Perfeito. E aí eu quero muito poder contar contigo. Uma parte 2 disso aqui, cara. Não, vamos continuar esse papo. Vamos continuar esse papo, com certeza. Porque tem toda agora sim, né? Que a história atual estou empreendendo, né? Sou cofundador de uma agência. E o que essa agência faz, né? O que esse repertório todo nos ajuda hoje a desenvolver outros pequenos e médios lojistas, né? Como que a gente trabalha, como que esse repertório favorece isso, que é muito do que a gente faz hoje através da Alumni. Meu Deus do céu, cara. Ó, encerrando aqui, a gente já vai ver tua agenda aí pra gente já deixar esse segundo encontro marcado. E até hoje só tivemos um convidado que voltou uma segunda vez. Então, assim, cara, é realmente extraordinário o rolê de ter 2 encontros, cara. E Perfeito. eu tô ansioso já pra essa segunda conversa. Maravilha, já tá topado. Que coisa boa. Semana que vem, quem que vai estar aqui? A Cláudia. Cláudia Boaventura. Cláudia Boaventura. Maravilhosa. Semana que vem, Cláudia Boaventura tá aqui com a gente pra trocar uma ideia especificamente sobre a Brade. Boa, boa. E sobre estratégias associativistas. Maravilhoso, maravilhoso. Perfeito. Cara, vou te convidar agora a olhar nessa câmera bonita aqui, mandar um abraço pra quem tem que mandar um oi pra quem tem que mandar e já contar pra todo mundo dos canais do Fogaça, os canais da Omni, da Alumni, caralho. E é isso aí. Beleza. Vamos lá, né? Segue a Alumni aí, segue o Fogaca, é Fogaca e-commerce, né? Só o Fogaca não deu, o Fogaca e-commerce no Instagram, a gente sempre compartilha conteúdo lá. Se você assistiu com a gente, se você ouviu com a gente, estava até agora aqui, fica ligado ali na sua onda, fica ligado no Mar Azul, que a gente vai em breve divulgar que dia que a gente vai voltar esse papo aqui, porque tem muita coisa bacana pra gente falar, muita coisa boa pra gente compartilhar. E se você é empreendedor, se você quer desenvolver negócio através da internet, tenha certeza que essa história, em alguma forma, vai ajudar você a desenvolver seus negócios e ser mais bem sucedido. Não ficar batendo cabeça. Né? Bater cabeça eu já bati bastante, então hoje a gente tenta ser um facilitador aí para toda a relação que a gente tem com os nossos clientes, indústria, varejo, etc. Fica o meu abraço, meu muito obrigado. Cara, o homem mais sábio é o que aprende a partir da história do outro, né, cara? Então, não perde esse próximo episódio onde o Fogaça vai estar aqui com a gente. Logo sai aí a agenda desse segundo encontro. Parte 2. Parte 2. Vem com nós. E pra semana que vem vamos trocar uma ideia sobre associativismo como estratégia de marketing. Vamos que vamos, um abraço, bom final de semana pra vocês, ó. Tchau. Valeu.